E aí, meus lindos, minhas lindas, tudo bem? Como é que andam vocês? Estamos aí de volta, né? Fiquei um tempinho aí para mais sem aparecer. Tô com o objetivo aí de colocar uma data específica para sempre subir os vídeos, né? Que vocês possam acompanhar aí com uma frequência adequada. E vamos pro conteúdo aí de hoje, né? Tô com um cenário improvisado aqui em casa, né? Vocês vão ouvir alguns ruídos, alguns barulhos. Às vezes até um cenário de guerra, né? Que aqui a criançada faz um barulho inacreditável. E eu queria começar comentando esse vídeo, né? Uma cena, uma coisa interessante que aconteceu comigo, né? Semana passada foi a semana do Dia das Mulheres, né? Tava aqui em casa, né? Pensando, lembrando de algumas coisas, né? E aí eu parei e me vi, né, sorrindo, né, fazendo algumas caras e bocas, né, e bem na hora minha mulher viu, né, eu pensando comigo mesmo, né, faço muito isso. Aí ela falou pra mim assim, que cara é essa aí? Aí o legal que foi espontâneo, né, eu falei assim, essa cara aqui é de quem casou com uma doida, né. Ela fechou meio assim a cara e na hora eu desarmei ela, assim, é a cara de quem casou com uma doida por mim. Aí ela ficou toda sem jeito, sem graça e acabou ficando legal, né? Foi bem no Dia das Mulheres, foi interessante. Eu gostei. A gente teve um dia muito agradável, muito feliz, né? E bora lá, vocês vão perceber que hoje eu coloquei o nome da minha filha, Alice, e do meu filho caçula, o Zac. E esses dois nomes, eles foram muito simbólicos, né? Depois que terminou, né? Eu conto essa história para todo mundo que desde garoto eu sempre sonhei em ser pai de uma menina primeiro, porque eu vi a minha irmã sendo a menina, sendo a do meio, sofrendo muito por ter dois irmãos mais velhos homens e dois irmãos mais novos, caçulas, no caso eu e meu outro irmãozinho, homens também, né? Ela é a única mulher, então ela praticamente ficou no meio de dois grupos, né? E homem por natureza já tem uma força maior do que a mulher. Eu acho não, tenho a total dúvida que o time tá de parabéns. Então eu sempre tive no meu coração, vendo o que minha irmã passou, eu queria ter uma menina para que ela fosse a primeira e governasse, né? Não sei porquê, né? Mas foi assim. E queria ter um menino uma idade depois, para que ele não se impôs, não conseguisse se impor nela através da força, né? Então deu tudo como eu sempre sonhei, né? E aí tá explicado o nome dos meus filhos. Minha mulher, na Alice, na primeira, a gente decidiu que se viesse menina, ela colocaria o nome, claro que eu concordando com o nome, e se viesse menino, eu daria o nome, se ela concordasse com o nome. Então quando veio a menina, Alice, ela foi escolhendo, só que eu só ia pro significado do nome, né? Porque isso pra mim tem muita importância, né? Eu fui criado de uma forma que através da leitura da palavra de Deus eu entendi isso, né? Que o nome é o princípio de tudo, né? Você não vai ver Adão dando nome pros bichos inconsequentemente. Tipo, isso aí eu vou dar qualquer nome, sei lá, pegar o macaco e vou dar o nome de galinha. Não, você vê que ele usou uma sabedoria, uma inteligência inacreditável que há dentro de nós, e muitos desacreditam disso, né? Não entendem o que são, né? Então já fica difícil aí. E quando eu vi minha mulher dando os nomes, quando ela chegou no nome da Alice, eu fui pro significado, né? Que é um significado que pra mim foi muito importante, né? Ela colocou ali, né? Alice, falou, né? Eu dei as opções, Alice. E eu fui ver o significado e tá ali entre filha a filha real, a filha nobre, né? Eu olhei e falei, a primogênita é bem isso, né? Ela é filha da nossa linhagem, né? Da nossa nobreza. E aí eu falei, isso mesmo. E aí foi a Alice. E eu sempre tive o sonho depois de ter o menino, né? E quando veio o menino, teve uma história interessante, né? Que no primeiro ultrassom, o médico nem perguntou pra nós e revelou o sexo, né? E falou que seria uma menina. E a gente ficou assim, né? Tá bom, mas uma menina vai ter uma irmãzinha, vai ter uma parceirinha pra ela, né?
Mas dentro do meu coração tinha o sonho, né, de ser um casal, né. E aí quando chegou no próximo ultrassom, acho que devia ser uns 5, 6 meses, eu não lembro agora, não me recordo, né. Não sou bom para guardar a data não. E aí o médico falou para nós assim: vocês querem saber o sexo, né? A gente falou: queremos, mas a gente já sabia, mas não mudou nada para nós, né? Aí ele falou assim: vou fazer o seguinte, eu vou dar uma caneca para vocês, né? E o que essa caneca representar é o sexo do bebê. E aí ele deu uma caneca. Inclusive, deixa eu ver essa caneca que ela tá aqui, eu vou pegar ela para vocês. Com licença. E essa aqui foi a caneca. E aí quando ele nos mostrou, era um menino, né? E a gente ficou surpreso, falou: nosso menino, né? Mas o outro médico falou que era uma menina. Aí falou: não, mas como foi essa situação? E aí a gente falou que foi o primeiro, tá? Falou: não, nem tem como ver direito o sexo da criança no primeiro ultrassom. A gente ficou meio surpreso assim e perguntou pra ele, né? Mas o senhor tem certeza? Aí ele mostrou a imagem do sexo do bebê e falou: se isso aqui não for menino, eu não sei o que é não, né? Mas deixa pra lá. Então, e aí se concretizou o meu sonho, né? E quando eu vi que tava ali, né, era o menino que eu queria, o último, né, pra fechar. E aí eu fui pro significado do nome, né, e fui buscando, falei: meu, como que eu vou pôr o nome desse menino, né? Porque agora a responsabilidade era minha, né? E aí foi dado alguns nomes, né? E aí veio o do Zac, né? Que é a abreviação de Zacarias e significa Deus se lembrou, né? E eu falei: nossa, é isso mesmo, meu, Deus se lembrou do sonho que eu tive, né? É um dos significados de Zac, né? Eu falei: nossa, que coisa. E aí fechou, né? E acabou sendo o princípio e o fim, o A e o Z. E depois que eu vi isso, eu falei: nossa, que interessante, meu, que tremendo, olha como fechou, né? Porque aí eu acabei fazendo a cirurgia de vasectomia porque nós decidimos só ter 2, embora hoje já bate o desejo de ter mais, né? Mas vamos ver o que Deus reserva para nós, o que a gente, na permissão de Deus aí, que Ele vai conceder para nós, né? E também ganhei duas filhas de coração, né? Minhas afilhadas, né? A Nicole e a Lavínia. Essas são os amores aí que Deus estendeu na minha vida. E eu queria começar aí com a história da minha família para contar para vocês o seguinte: eu desde muito jovem tive muito problema em casa, muito problema com meu pai, com a minha mãe, e hoje eu percebo, hoje eu consigo ver, quero trazer isso para vocês, para que vocês busquem também esse conhecimento, né? A palavra de Deus fala isso, né? Que nós devemos examinar-se a si mesmo, né? Ou seja, você deve buscar se conhecer, suas fraquezas, suas forças, né? Isso vai ajudar você a lidar com muitas situações aí no dia a dia. E uma delas eu queria trazer isso para vocês, que mudou muito a minha vida, né? Você vai descobrir ao longo da sua vida, com os seus filhos também, se você tiver, ou quando eles virem, né? Se você não tem ainda, que algumas coisas que você tem, manias ou problemas ou qualidades, elas foram transmitidas pelos nossos pais, pelos seus pais, né? E um problema que me foi passado, que muitos chamam de trauma, de bloqueio, que eu só fui entender depois, né? Inclusive, esse problema que eu tive vários, né? Mas que eu fui vencendo ao longo do tempo, graças a Deus, né? Deus sempre foi minha fortaleza. Talvez você encontre em outro lugar, eu encontro em Deus, meu Pai. E eu tive um problema na minha infância com meu pai, com um aniversário. E minha mulher sofreu muito com isso também, sofre até um pouco até hoje, né? Que eu não tinha o hábito de comemorar datas festivas, né? Memoriais, né? Que na verdade são isso, é pra gente se lembrar, celebrar aquele ato, né? O que ocorreu ali naquela data, né? Isso você vai entender com a Páscoa, você vai entender com a Santa Ceia e várias outras celebrações aí que existem, né? Aquilo é uma recordação que você deve fazer frequentemente para celebrar aquilo que ocorreu, né? E eu tive um problema com o meu aniversário. Eu não gostava de comemorar o meu próprio aniversário. Aí você vai se perguntar: meu, que loucura, por que isso, né? E você vai ver que isso não é natural, isso não é bom. Só que eu não entendia por quê. Até um dia eu começar a revirar, né?
E aí eu cheguei ao ponto de bloquear o meu aniversário, ao ponto de um dia um primo meu me encontrar, meu irmão, né? Na verdade ele é meu irmão, né? Eu estava trabalhando, né? E a empresa era de um parente nosso e tinha liberdade de ir lá bater um papo, né, enquanto estava trabalhando. E aí no dia do meu aniversário ele foi lá logo cedo, né? Bateu um papo comigo e falou: parabéns, né? Eu olhei para ele assim estranho, falei: parabéns pelo quê? Falou assim: hoje nesse aniversário, naquela época eu acho que não tinha nem Facebook, nem Orkut, sei lá. Mas ele guardou, né, a data, né? Ele sempre gostou muito de mim, sempre gostei muito dele, ele guardou a data do meu aniversário, né? E eu fiquei surpreso, falei: nossa, é verdade, hoje é meu aniversário, mas nem lembrava. E aí, ao longo do tempo foi passando, eu fui me perguntando por que isso, né? Por que eu não gosto por que eu tenho essa dificuldade, por que eu tenho esse bloqueio, né? Eu tenho esse trauma de aniversário, né? Data festiva. E aí eu fui voltando, buscando, né, o problema, e eu encontrei. Quando eu era pequeno, eu tinha meu irmãozinho, caçula, né, e a gente viveu, depois eu vou contar essa história, a gente viveu uma fase de muita guerra, né, muita disputa, né. E eu lembro uma vez, o meu pai, essa idade, eu devia ter uns 6, 7 anos de idade, nós já passava uma dificuldade financeira gigante, né, mais ou menos esse tempo, entre 7 e 8 anos de idade. E eu lembro que eu cheguei pro meu pai e falei que era o dia do meu aniversário, né, todo feliz, né, e pedi para ele um dinheiro, né. E aí ele me deu algumas moedas, né, eu acho que não chegou a R$1, eu não lembro o valor, mas não chegou a R$1. Sei lá, 20 centavos, 30 centavos, naquela época era dinheiro, né, hoje em dia não é muita coisa não. E aí tá bom, eu fiquei feliz e saí. E não deu, o meu irmão viu eu pegando dinheiro com o meu pai, ganhando dinheiro do meu pai, e não deu, acho que não deu nem 5 minutos, talvez nem 2. Meu irmão caçula foi pro meu pai e pediu dinheiro. E aí meu pai foi e deu uma nota de R$1 para ele. Meu pai tinha me avisado que não tinha dinheiro. Só que aí ele vai e dá uma nota de R$1 pro meu irmão, e aquilo me machucou, né? Eu olhei e falei assim: nossa, no dia do meu aniversário eu pedi primeiro, eu ganhei alguns centavos, e o meu irmão caçula, que não é aniversário dele, ele ganhou R$1, muito mais do que eu. E aquilo me machucou. Uma criança não consegue entender, né, as coisas, né? Por que os adultos fazem o que fazem, né? E aquilo me traumatizou. Então a forma que o meu corpo, que o meu cérebro, que eu entendi para me proteger, para não sentir mais aquela dor, aquela rejeição, foi abrir mão, né, de celebrar o aniversário, não tê-lo como importante para mim, né? Porque se ele não fosse importante para mim, nada poderia me machucar naquele dia, né? E aí acabei criando, né, esse bloqueio, né? Eu lembro dessa imagem com muita intensidade, viu? É incrível, né? Com tão pequeno a gente guarda tanta coisa. E aí você vai perceber ao longo da sua vida que são essas coisas que nos prejudicam. São bloqueios traumas que você carrega, que te impedem de fazer muita coisa. A pessoa põe aquilo na cabeça e aquilo destrói a pessoa. E você tem que entender que você é lindo, você é linda, você é imagem e semelhança do Criador. E não importa o que erraram, o que fizeram com você, abandone isso aí. Larga, deixa ir embora, deixa fluir, libera. Não se prende isso não, pô. Vai viver sua vida, tá bom? Vai viver com leveza, com alegria, entenda isso. Você vai entender com Deus que sem fé é impossível agradar a Deus. E você vai entender com isso que a fé é o princípio de tudo. Se eu falar para você que você é a pessoa mais linda do mundo e você acreditar nisso, nada te para. Agora, às vezes a pessoa ela se coloca numa condição inferior e acredita cegamente naquilo, e não vai ter o que faça que tire aquilo da cabeça da pessoa, se ela mesmo não entender que ela é mais do que aquilo que ela pôs na cabeça. Então imagina uma pessoa que tem problema de falar em público, de vir aqui para a câmera falar, porque você não está falando, muita gente às vezes, porque você não está contando a sua história, muitas pessoas aí estão sofrendo, e basta você abrir a boca e contar. E um dia vai chegar alguém, como o meu vídeo já chegou para algumas pessoas. Não sei onde vai chegar, mas vai chegar. E talvez esse conteúdo te ajude, te liberte. Então você que é pai, cuidado com o que você está ensinando seu filho. Você acha que talvez seja bom você ensinar seu filho a ter medos? Será?
Tem alguns medos que vai bloquear seu filho e esse medo vai limitar ele, medo de altura, medo de escuro. O pessoal brinca aí, mas tem muita gente que tem medo de escuro, mas o que o escuro vai fazer com você? Para pensar nisso. O que o escuro vai fazer com você? O escuro não faz nada com ninguém. Entendeu? Mas você põe na cabeça que no escuro vai acontecer alguma coisa. E você não suporta o escuro porque você pôs isso na cabeça. Então, depois que eu entendi isso, eu comecei a quebrar vários bloqueios, vários traumas da minha vida. E hoje eu estou aqui, ó, de frente para uma câmera. Muita leveza, muita alegria, muita paz no coração de poder estar falando isso com vocês. Então, vai lá, se examina, procura entender por que isso acontece na sua vida. Você vai entender que não é natural você não celebrar a vida, o dom da vida que Deus tem nos dado. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Depois que eu entendi isso, muita coisa começou a mudar na minha vida. E ao longo da nossa trajetória aqui nesse canal, eu vou contar para vocês vários bloqueios, vários traumas que eu superei. E hoje eu olho para o meu pai e para minha mãe, eu percebo isso neles, que eles instalaram isso em mim. Tanto o que eles tinham, quanto o que eles colocaram em mim. Porque os pais transmitem. Você vai entender que o ambiente que você frequenta, as escolas, as igrejas, os bairros, isso vão influenciar, vão impactar a sua vida de alguma forma. Para alguns de uma forma muito intensa, para outros irrelevante, mas vai impactar, vai surtir uma afetação ali, vai ter um ponto de convergência com você. Você vai ver, é natural. Por isso que você vai ver que uma pessoa que nasceu num bairro, numa cidade, num estado do mesmo país, pensa e age diferente de muitos outros. E aí você vai ver que paulista tem alguns hábitos, cariocas tem outros, baianos tem outros, e assim vai indo. E a mesma coisa acontece quando a gente vai para um plano maior, né? Um outro país. Por isso que as culturas divergem, né? Porque eles foram criados de outras formas. E aí às vezes quando essas culturas elas se encontram, há o choque, né? E minha mulher sofreu isso, porque eu não dava muita atenção para aniversário, não dava muita atenção para essas datas festivas, Dia da Mulher. Então eu sempre tive dificuldade para lembrar dessas datas, porque a gente não celebrava em casa, a gente não ganhava presente, a gente não tinha nada, então eu abandonei essas datas. E hoje, há um tempo já, eu resgato elas, né? Porque eu entendi, já faz um tempo que eu quebrei esses bloqueios, né? Esses traumas. Porque eu consegui em Deus entender que está tudo ali na palavra. Deus está falando para nós, ó, faz isso, procura se entender. E aí descobri. E com isso eu venho mudando a minha forma de ver a vida e de transmitir a vida, né? A alegria, a paz, né? E é por isso que eu estou hoje aqui nesse canal, né? Para transmitir isso para vocês. Então toma cuidado com o que vocês ensinam para o filho de vocês. Toma cuidado, veja que o pai de vocês, a mãe de vocês, eles são limitados, assim como a gente. Hoje eu sou pai, eu percebo quanto é fácil, quanto é frágil você criar um problema para o seu filho. Às vezes quando você vai sentar com o seu filho para ensinar ele as matérias da escola, você não consegue ter paz e tranquilidade para explicar, você cria uma dificuldade para o seu filho estudar, porque toda hora que ele senta para estudar com você é uma guerra. E então não vai ser legal. Vai ser legal estudar? Então como que depois você quer que seu filho estude e se torne uma pessoa de grande conhecimento? Você está entendendo? Isso já vai atrapalhar. Então tenha paciência, tenha misericórdia. A gente quer que os outros tenham paciência conosco, porém nós não damos a mesma paciência, né? Nós não damos o mesmo favor ao próximo. A gente quer que o outro já saiba e pronto. E às vezes a gente está fazendo isso com uma criança. Tá bom, galera? Então é isso aí, tá bom? Vamos cuidar dos nossos filhos, tá bom? Com amor, com paz, com entendimento, tá bom? Busca conhecimento. Olha para o seu pai e veja o que ele instalou em você, os problemas que ele teve. Não foi fácil para ele também. Ele também teve uma educação muito difícil. Então olha para o seu pai com misericórdia e vença esse problema. Fala, isso não é natural, eu vou vencer, eu vou romper. E eu vou sair para o mundo. Não é normal eu estar do jeito que eu estou. Isso não é natural. Deus nos fez para estar um ao lado do outro, amando e cuidando um do outro. Tá bom? Você vai perceber que quando Deus fez Adão e colocou Eva ao lado dele, foi para que Adão cuidasse de Eva. Depois a gente vou contar também essa história de Adão e Eva, tá bom? Aí vocês deixem os comentários, quem gostou, tá bom? Curte, compartilha, se inscreve no canal, tá bom? Dá o seu like ou o seu dislike, tá bom? E vê desse conteúdo aí, conta aí na sua parte da sua vida, da sua história, o que você identifica que foi um problema, que
teve aí um caso na sua vida que te atrapalhou, que te dificultou para alguma coisa na vida, tá bom? Faça esse exame aí, deixa aí nos comentários aí, compartilha, tá bom? Que Deus abençoe e derrame toda a sorte de bênção na vida de vocês, tá bom? Um forte abraço, uma honrosa continência aí para vocês que são dignos e merecedores, tá bom? Forte abraço e um beijo no coração de vocês. Se cuidem.